começar falando sobre a partida de hoje, meu amigo. Vasco e Independente Medellín pela Copa Sul-Americana. Teremos casa cheia em São Januário, hein? A torcida do Vasco abraçou a promoção de ingressos feita ali pela diretoria e a arquibancada está esgotada para a partida entre Vasco e Independente Medellín. O Vasco fez uma promoção de ingressos ali, né? E a torcida abraçou, vai lotar São Januário para empurrar o Vasco nessa partida contra os colombianos. Pedro Emanuel não deve repetir a formação do jogo contra o Mirassol. E essa será provavelmente a quarta escalação diferente em 4 jogos do treinador à frente do Vasco da Gama. Ele deve mudar o Vasco em todos os setores. E a única mexida garantida, né, é a saída do volante Barros, que está suspenso ali pelo 3º cartão amarelo. Então o Ramon Rick deve ser o titular ali da posição. Provável escalação do Vasco aqui, segundo o Globoesporte.com. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, ganhando a vaga do Pumita, Cuesta e Robert Renan na zaga, com Cuiabano na lateral esquerda, o meio com Thiago Mendes, Ramon Rick e Nuno Moreira, na frente, Adson, Andrés Gomes e Brenner ou Spinelli no comando de ataque. O Brenner que volta a ser relacionado no último jogo, ele ficou de fora. É isso, meu amigo. Essa é a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje contra o Medellín. Acho que o Vasco consegue vencer e consegue se classificar, principalmente por conta da fragilidade do adversário. O time do Independente Medellín é muito, muito, muito frágil. Se eu fosse dar um palpite, palpitaria hoje Vasco 2, Independente Medellín 1. Esse é o meu palpite, mas você pode palpitar também aqui nos comentários. Mudando aqui de assunto, vamos falar sobre movimentação, porque o zagueiro Alan Saldívia, jogador uruguaio, contratado no início da janela, até um pedido do técnico Fernando Diniz na época. O Vasco já vinha monitorando a situação do Alan Saldívia. O Alan Saldívia, na temporada, já tem 3 gols contras, né? Foi Audax Italiano, contra o Curitiba. Isso vem, o próprio Paysandu, né, deu aquela entregada também. Enfim, situações que acabou afastando ali da titularidade o Alan Saldívia, jogador que tem uma lesão no tornozelo, está em processo de recuperação, e a informação é que o Huracan tem interesse na contratação do Alan Saldívia. Os primeiros contatos já foram feitos e as conversas foram abertas para a saída do zagueiro uruguaio. Eu pergunto a você, torcedor Cruz Maltino, Alan Saldívia é um jogador que atua pelo lado direito. Inicialmente havia uma expectativa, até na época da vinda do pedido do Fernando Diniz, um zagueiro que tinha boa saída de bola, mas nesse período não ajudou tanto aquilo que era esperado, não entregou tanto, não rendeu aquilo que era esperado. E aí, aproveitando que o Admar já está na Argentina naquela negociação pelo Santiago Sosa, que é o que nós vamos trazer agora em movimentação, e já adiantaria todo o processo. Foi informação aí do jornalista Vene Casagrande. Contratação, que é algo que motiva o torcedor de ver um jogador novo, de ver um jogador grande, de ver um jogador vestir a sua camisa. Os nomes especulados, os nomes falados são maravilhosos. Se todos viessem, o Vasco teria um ótimo time. Diego Carlos, zagueiro campeão olímpico, zagueiro de Sevilha, campeão da Liga Europa, joga no Fenerbahçe, jogador grande, impositivo. Santiago Sosa, capitão do Racing, jogador que o torcedor do Vasco sempre sonhou. Pela sua raça, pelo seu coração, pelo seu amor. Nelson de Ossa, meio de campo do Betis, que fez um Mundial ano passado pelo Monterrey do México, aquele time do Monterrey, que tinha várias estrelas, dentre elas o Sérgio Ramos, jogador muito bom na pré-lista da seleção colombiana. Yeboah, atacante equatoriano, jogador de Copa do Mundo, jogou Copa do Mundo, jogador campeão pelo Venezia na Série B italiana, atacante de velocidade, de agilidade, de força. Se especulou o iraniano Taremi, que não vem mais porque ele não quer, mas um jogador de nível internacional, também de Copa do Mundo. Enfim, jogadores de alta prateleira, já pensando muito numa SAF no ano que vem, mas frustra quando não vem. É claro que o Vasco, eu costumo dizer isso, é o clube que mais apanha sem às vezes ter culpa. Mas esses nomes foram citados. O Admar Lopes, por exemplo, falou na coletiva de apresentação do Pedro Emanuel do De Ossa. E disse que até o final do mês essa situação estaria resolvida. Algo que começou no mês passado. Mais de 30 dias para resolver uma contratação, por mais que você acredite no jogador, e eu informei isso ontem à noite no News, é um jogador que o Vasco confia muito, que vai resolver um problema crônico no meio de campo, de construção de jogo, de competitividade, de força, junto com o Sosa e o Thiago Mendes montando um meio de campo de alta qualidade.
O De Ossa é esse jogador que o Vasco quer, mas mesmo assim, será que vale passar por tudo isso? 30 dias esperando um jogador, 40 dias esperando um jogador? Talvez nem se ele fosse o Lionel Messi. Jogador que já vai chegar aqui, se chegar, já numa hora diferente. Já o torcedor olhando meio de lado, meio de ovo virado com o cara, para resolver essa questão. Então, não vir, não aparecer, não surgir nenhuma contratação em 40 dias, 60 dias, 70 dias, que foi o final da primeira fase do Campeonato Brasileiro com aquele jogo contra o Atlético. Você só contratou o Paulinho, lateral esquerdo, para ser o terceiro reserva, e esse jogador já estava contratado porque ele ia terminar o contrato com a América. É pouco, é frustrante e, acima de tudo, é um erro porque você parece que não cumpre um planejamento, que é claro, verdade seja dita, houve uma situação que atrapalhou demais, que foi a liminar, que bloqueou absolutamente tudo no Vasco, que inviabilizou qualquer tipo de negociação, que esgotou o grau de credibilidade do Vasco, que vinha bom. O Vasco conseguia fazer negócio e todo mundo acreditava. E o Vasco é um dos poucos clubes que está pagando todo mundo, que não tem transferban, não tem nada, ok. Eu vejo muita gente dizendo, mas também não paga dívida. Não, equacionou as suas dívidas. Usou de uma prerrogativa legal, de usar a recuperação judicial. Isso, é claro, deu um equilíbrio. Mas errou muito nas janelas lá atrás. Contratou jogadores que gastou muito, como Garré, como Lloyd. E isso ainda traz um prejuízo, ainda traz uma rusga junto ao torcedor. Que teve aí, talvez, o Andrés Gomes como principal nome, o Robert Renan em alguns momentos, mas o torcedor também tem dúvida. O Marino era uma grande esperança, chapéu no boco e não foi bem. Tem o Cuiabano, que é um excelente lateral, que quando joga bem a torcida gosta, mas na maioria das vezes está machucado. Enfim, então existem muitas dúvidas sobre a capacidade do departamento de futebol. E acho que agora talvez seja o alicerce maior para recuperar essa confiança. Classificação na Sul-Americana, passar na Copa do Brasil, mas melhorar no Campeonato Brasileiro. O torcedor do Vasco não aguenta mais essa brincadeira de todo ano estar brigando para não cair. E reforço, jogador grande, é fundamental. Eu falei ontem à noite no News, talvez a gente não tenha mais esse hábito de contratar jogadores grandes, como foi em 89, quando o Vasco montou a Célia Vasco. Trouxe jogadores importantes, jogadores grandes. Contrata o Bebeto, mexeu com todo mundo. O torcedor do Vasco ainda sonha, poxa, a gente podia trazer o Arrascaeta, o Cebolinha do Flamengo, meio que pensando que é a época do Bebeto. E não é mais, até porque não se comparam esses jogadores com o Bebeto. Bebeto foi gênio. Mas como movimento de negócio, de tirar um jogador de um clube, de buscar um jogador que era de um outro clube que venha para cá, de trazer um jogador grande. Como foi o caso do Marino, você chegar e tirar um jogador do Boca e trazer para cá, é você chegar ao regozijo, você ficar feliz da vida, pelo movimento. É institucionalmente, como eu disse, muito importante. Muita gente perguntando sobre a situação do Elinho. O Vasco sondou a situação do atacante Elinho do Toluca. O clube mexicano pediu cerca de 14 milhões de dólares, mas o Vasco recua. Aí fica muito difícil, né? 14 milhões de dólares já negociando com o jogador Sousa. O Vasco vai tentar buscar outra opção. Foi até a informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos em relação ao atacante Elinho do Toluca do México. Aproveitar aqui e trazer essa informação também sobre o Vasco renovar o contrato com o jovem Léo Félix até 2030. O volante fez parte do título da Copa do Brasil Sub-17 de 2025 e segue sendo um dos destaques. Portanto, o Vasco sempre valorizando ali os crias da colina. Mais um contrato renovado, agora com o Léo Félix até o final de 2030. Feito a desejar todo sucesso ao garoto nessa caminhada, nessa jornada no Gigante da Colina.